Boa. Estou iniciando. Estamos ao vivo. E bom dia, galera. Tudo bem aí com vocês? Essa pergunta, né, é sempre bem repetitiva, mas é isso mesmo. Nós queremos saber se vocês estão bem e para essa nossa aula. As dicasinhas de sempre, é sempre muito bom estar reforçando a vocês que procurem um lugarzinho aí mais aconchegante, mais escondidos de barulho, de ruídos, onde vocês não se desconcentrem, né? Mas possam ficar aí centrados nessa aula de hoje. É o meu desejo que vocês possam assimilar direito o conteúdo, possam mandar aí a mensagem no chat para a tia Ju, né? É bom a gente estar recebendo esse retorno, quero que vocês participem mesmo. Outra coisa que eu quero saber se vocês estão fazendo as atividades. Para nós que estamos passando essa aula para vocês, é muito importante, galera, saber se vocês estão fazendo as atividades. Inclusive, na aula passada, tem aí um desafiozinho, né? Que era para vocês se imaginarem vivendo aí no tempo da pré-história. Como foi isso? Como seria? Anota aí a presença de vocês e que vocês fizeram essa atividade. Como foi que vocês podem até digitar um pouquinho e a tia Ju depois me dar um retorno de quem fez, de quem está bem atualizado. Não sei se eu não lembro, eu não recordo se eu passei alguma atividade do livro, mas independente disso, nós vamos ter essas atividades, né? Vocês vão receber as atividades impressas e vão receber do livro também, as páginas vão estar aí lá no último finalzinho da aula, né? E aí fica a dica de vocês tirarem aí um print desse último slide, como sugestão do Jonathan, muito bem-vinda essa sugestão dele, tá? Vocês podem fazer isso mesmo e podem também revisitar a aula, né? Podem assistir, tira um tempinho, põe um fonezinho se quiser, para ficar mais centrado, né? Assiste, anota, vai no livro, porque é conteúdo do livro de vocês, tá? Tá tudo que vocês estão vendo aqui nas nossas aulas, vocês contemplam também no material de vocês, né? E eu acredito que vocês estejam com o livro aí, com a agenda, com o caderno, anotando tudo direitinho, bem organizado. A galera que gosta de se organizar também, eu sei que tá tudo muito limpo, tudo bem organizado. Uma outra coisinha, a frequência, né? Vocês possam dar aí o ok para a tia Ju e firmar a frequência de vocês nessa aula. Uma outra coisa que eu quero estar falando com vocês é que nós vamos ter, ao longo daqui para frente, vocês vão saber direitinho receber essas datas, as orientações, mas nós vamos ter avaliações, tá? Atividades avaliativas em relação a esses conteúdos que vocês estão recebendo, tanto o meu como da tia Shirley. Os nossos conteúdos, eles precisam ser estudados por vocês, tá? As atividades precisam ser feitas, porque nós vamos ter um momento aí, vai chegar, nós vamos estar avisando para vocês das avaliações remotas, né? Exatamente. Então, vocês vão prestar contas aí desse conteúdo que vocês estão vendo, né? Desse conteúdo, desse aprendizado que vocês estão desenvolvendo com a gente. Então, fiquem atentos aí a essas informações. Se vocês estão aí atrasados nas atividades, corram para atualizar essas atividades, porque toda semana vocês estão recebendo atividades impressas e toda semana vocês estão tendo aula e dentro dessas aulas vocês são desafiados, tem pequenos desafios na aula, não só para responder na aula, mas responder posteriormente à aula. Então não deixe acumular as atividades matemáticas, atividades de ciências, história, geografia, né? Português, produção textual. Vão arquivando nessa pastazinha que vocês têm, vão arquivando todas essas atividades, escrevendo bem organizadinho as atividades que são retiradas do livro, perguntas e respostas também bem organizadas aí no caderno de vocês, porque são ferramentas de estudo para as nossas avaliações, né? Elas vão acontecer, sim, então vocês precisam ter esse material de estudo. Nós vamos ter momento de revisão também, né, desse conteúdo, não se preocupe com isso, mas a revisão é só para saber se vocês já estão com tudo aí na ponta da língua, com conteúdo afiado, né, na memória de vocês.
E aí a gente precisa revisitar as aulas, pôr em dia essas atividades. Estou sendo bem repetitiva quanto a isso, mas é para vocês sentirem a necessidade de vocês atualizarem as atividades e não acumular os estudos aí, beleza? Então, a nossa aula de hoje, para finalizar o capítulo, tá? Nós vamos terminar aí a conclusão desse capítulo da aldeia à cidade. Vamos ver a segunda parte, como foi que os primeiros povos foram se adaptando. E aí eu trouxe uma poesia para vocês, que é da Melissa Miranda, é uma criança de 10 anos, na época tinha, né? Ela prestou um concurso aqui em Fortaleza de redação, falando sobre a cidade, ela é nordestina também, é do Piauí, e aí ela veio participar, né, desse concurso de redação aqui em Fortaleza, e a poesia dela foi contemplada. Eu só peguei duas estrofes, porque era um pouquinho extensa, e eu não queria me alongar muito com vocês, mas quis deixar esse gostinho para vocês também desenvolver esse lado poético. Bom, a poesia não é só em português, a poesia ela está em todas as disciplinas, em todas as áreas, né, do conhecimento. E aí ela diz assim: minha cidade. Eu moro em uma cidade onde se ouve as folhas no chão, onde existe tranquilidade, se é outono ou se é verão. Aconchegante e pacata, nosso brincar na rua, posso brincar na rua, onde ouço o cantar dos pássaros ao clarear da lua. Que linda, né? Que linda poetisa. Então, sintam-se também inspirados por ela e a criar uma poesia sobre a nossa cidade, sobre a sua rua, sobre o seu bairro, tá? Que vocês possam ser invadidos aí por esse desejo de criar poesias, tá? E aí nós vamos construir saberes. O que vamos aprender hoje, né? O que nós vamos estar falando? Nós vamos falar sobre o crescimento da aldeia. Nesse crescimento, nós vamos falar sobre a divisão do trabalho, como surgiu o comércio, a formação da cidade e a centralização do poder. Esses conteúdos nós vamos estar abordando aqui. E aí, na aula passada, nós aprendemos o quê, hein, galera? Vocês lembram? Alguém lembra do que nós vimos? Pode escrever aí, eu quero registrado aí com a tia Ju sobre o que vocês viram. Mas para ajudar vocês, né, nós vimos sobre a pré-história, que foi o período que acompanha todo o desenvolvimento da humanidade, o surgimento da humanidade na Terra. Depois, a divisão dessa pré-história ficou em dois momentos, né, em duas fases, dois períodos, o período paleolítico e o neolítico. E aí a história propriamente dita vem da invenção da escrita aos anos atuais, mas que para nós historiadores, para muitos historiadores, já começou desde o surgimento da humanidade, tá certo? E aí nós vamos ver um pouquinho, revisar, tá? Sobre os dois períodos. Como era o homem, como o homem era conhecido, o que ele desenvolveu durante esse período paleolítico. Ele era conhecido como caçadores e coletores. Por que isso? Porque eles viviam da caça e da pesca e de coletar os frutos que existiam na terra. Por isso era conhecido como caçadores e coletores. Uma outra característica deles, eles eram nômades. O que é isso mesmo, hein, professora? Vocês lembram muito bem, eu sei disso, claro. Eles não tinham uma moradia fixa, eles não ficavam fixos num lugar. Mas por que isso? Alguém saberia me dizer? Hein? Por que eles não tinham? Eles não ficavam fixos numa terra? Porque nesse período, como eles viviam da caça e de colher os frutos, quando acabava tudo aquilo naquela localidade, eles se mudavam para outros lugares. E assim eles iam caminhando na terra, conhecendo outros lugares, plantando novamente, colhendo, caçando, tá certo? Outra característica foram o surgimento dessas ferramentas de trabalho, né? Eles precisavam caçar e pescar, mas eles queriam algo mais além das mãos, para afirmar com mais firmeza as suas caças e colher os seus frutos. Então, eles foram criando aí as suas ferramentas de trabalho, com o resto de animais mortos, ossos, né?
que depois iam aparecendo, os pedaços de madeira das árvores que eles retiravam, a própria pedra que eles iam afiando uma na outra, e aí eles iam construindo essas ferramentas de trabalho. Outra coisa muito importante nesse período foi o surgimento da roda e do fogo, que até os dias de hoje nós fomos, né, e somos agraciados com essas duas descobertas, com a evolução da roda e do fogo. E aí vem o período neolítico. Como os homens eram conhecidos nesse período? De agricultores e pastores. Por quê? Porque eles passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais se mudar. Como eles iam construindo ali e eles percebiam que a terra era frutífera, eles foram ficando. Então saíram de nômades a sedentários. Por que sedentários? Porque eles fixaram um lugar, fixaram uma residência, escolheram um lugar para ficar. E aí foi se tornando a aldeia, aquele lugar que eles foram trabalhando e se desenvolvendo mais. O trabalho era dividido entre as mulheres e os homens. As mulheres dedicavam-se à agricultura, ao preparo dos alimentos, moíam os grãos, produziam as vestimentas, cuidavam dos filhos. E os homens continuaram a sua caçada e agora a construir suas casas. Então, esses dois períodos aí, essas são as características desses dois principais períodos da nossa pré-história. Até aí tudo bem, galera? Entendidos? Sério? Então vamos lá. E aí vamos lá. Vocês podem observar nessa imagem aí já a aldeia construída, né? As casinhas mesmo com as palhas das árvores, tudo muito bem feitinho, cada um com as suas atividades. Com a agricultura e o pastoreio, aumentou a oferta de alimentos e as pessoas passaram a precisar conservar e transportar esses alimentos. Olha só, gente, tá? A terra estava dando muito. Então, começou a sobrar. E essas sobras também, além deles quererem conservar, eles também queriam fazer alguma outra coisa com essa troca. Nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. E aí, eles, para guardar esses alimentos, eles foram criando os utensílios da casa, né? As panelas, as vasilhas para eles guardarem esses alimentos. E eles foram modelar o barro, já que eles tinham descoberto o fogo, então o fogo ia servir para outras coisas, tá? E aí eles começaram a modelar e fazer as suas cerâmicas. Então, bem mais alimentados, as pessoas passaram a ter mais filhos, né? A família começou a crescer e eles passaram a viver mais tempo nessa aldeia. Por quê? Porque eles tinham uma vida saudável, não tinha essa poluição que nós temos hoje aqui. O ar era totalmente puro, né? Então, eles viviam mais, viviam de tudo que era natural, que era produzido da terra, eles se alimentavam. Que maravilha, né, gente? É bênção demais. E aí, com o aumento dessa população e a invenção de instrumentos como o ará, não sei se vocês conseguem, dá para vocês perceberem direitinho, a aldeia bem mais organizada, né? Já eram construídas, na primeira imagem eram palhas as paredes, né? Aqui, com a descoberta do fogo, né? E o cozinhar dessa argila, formando seus utensílios da cozinha, as panelas e tudo, eles perceberam que poderia melhorar um pouco a moradia. E aí, começaram a fazer outras coisas, outras atividades, né? Com a sobra de alimentos, parte dos habitantes das aldeias deixou de trabalhar na agricultura e passou a fazer outras atividades. Ou seja, eles foram se movimentando, descobrindo outras atividades, um fazendo o seu tear ali, tecendo os seus tecidos, fazendo a roupa, as mulheres fazendo as suas panelas de barro, o homem já trabalhando aí com fogo, modelando, construindo casas, para tornar a aldeia mais confortável, mais segura. E aí eles foram fazendo essa divisão de trabalho. Uns construíam casas, outros faziam tecidos, outros produziam os vasos, como vocês estão vendo. Então, a rotina na aldeia começou a ficar mais dinâmica. Eles foram descobrindo muito mais coisas que eles poderiam acrescentar na aldeia. Inclusive a segurança do grupo. Vocês percebem que já tem um meio muro ali que eles construíram, né? Com o barro. Então, é um povo criativo. E aí, nesse período, gente,
começa a surgir o comércio. Nós vimos na aula passada, inclusive em geografia também, né, sobre o escândalo, sobre essa movimentação, né, das trocas de mercadoria. As pessoas passaram então a trocar aquilo que faziam por aquilo que estavam precisando. Lembra das sobras, né? Começou a estar muito, a terra produziu bastante alimentos e começaram a surgir as sobras. E claro que eles pensavam o que, é que eles iriam fazer com as sobras. Eles não queriam que estragasse, eles queriam existiam outras aldeias vizinhas, né? Por quê? Porque a família foi se multiplicando, né? As pessoas foram gerando mais filhos e foram crescendo, casando-se e formando outras aldeias. Então eles começaram a fazer essa prática, trocavam trigo por azeite, vaso de cerâmica por machado, tecido por enxada e etc. E aí nascia assim o comércio. Pouco a pouco, essas trocas deixaram de ser feitas pelos próprios produtores e passaram a ser feitas por comerciantes. Personagem que começa a surgir, né, nessa época. Como assim? Claro, se a terra já estava bem cheia, né? Se as aldeias já tinham se multiplicado, outras pessoas também iam criando outras coisas. E a troca era constante. Semanalmente eles estavam visitando essas aldeias, saindo a campo, tá? Para fazerem essas trocas. E aí começou a surgir esse personagem aí, também passando nas aldeias, oferecendo outros produtos. Que interessante, né? Com isso, tá, a centralização do poder começou a surgir. Claro, começaram a surgir outros personagens na história, tá? E aí nós vamos ler aqui um pouquinho. Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram, e muito, né? A população cresceu, criando a necessidade de se obter mais terras para plantar e criar animais. Claro, gente, se a família ia crescendo, eles iam querer plantar mais para alimentar, para as trocas, né? Porque o comércio já estava bem crescido nas aldeias, tá? Então eles começaram a imaginar a conquistar outras terras para o seu trabalho. Então, com isso, as aldeias passaram então a disputar terras. Olha aí, gente, a coisa já começa a mudar. Então, aquela pequena paz que estava reinando naquele lugar já começa a tornar diferente, ficar diferente entre eles, né? Aí, então, como aconteceu? Então, as disputas começaram a acontecer, os chefes da aldeia, né, que lutavam, que venciam a disputa, passavam a ter mais terras e mais pessoas sob o seu controle. Por exemplo, naquela aldeia da última imagem, por exemplo, tá? Se eles tinham mais terras, saiu para conquistar mais terras, então ali haveria um dono, um chefe. Ah, eu conquistei a aldeia tal, com as terras tal. Então aquela primeira aldeia ali que ganhou a disputa, começou a mandar naquela outra aldeia que foram conquistadas. Então, aquelas pessoas ali passaram o quê? Passaram a ser trabalhadores daquele chefe que conquistou aquela aldeia, aquelas terras. E aí a coisa começa a mudar de cenário, tá? As disputas, os conflitos começaram a existir, e aí vocês podem imaginar o que foi surgindo ainda mais, tá? Assim, recebiam também mais impostos, que na época eram pagos em produtos como cabritos, carneiros, tecidos e vasos. Ou seja, o chefe que ganhava a disputa, ele queria receber algo em troca daquelas pessoas que estavam trabalhando. Então, como não havia o dinheiro, eles tinham que dar para aquele chefe, aquele dono daquelas terras, as suas posses. Quais eram as suas posses? Puxa vida, os seus animais que eles criavam, né? As suas frutas, seus alimentos, as suas ferramentas, eles tinham que pagar com algo que eles produzissem na terra. Aquele chefe que controlava mais as aldeias e contribuintes passou a ter mais poder. Esse processo é chamado de centralização do poder. Ou seja, o poder ali era centralizado numa só pessoa. Se ele conquistou 5 aldeias, 5 regiões, então aquelas 5 regiões ali que ele conquistou,
Ele era ali, vamos supor, o governador daquelas 5 aldeias, o chefe, o rei, tá? E aí nós vamos ver como a coisa foi evoluindo nesse período. E aí, ainda na centralização do poder, naquela época, eu sei que vocês já ouviram falar, com certeza já assistiram filmes, seriados, né? Que tem essas figuras aí. Tem o rei, tem quem manda, né? O dono das terras, o dono daquele lugar. Então, com certeza vocês já viram nas histórias em quadrinhos, em filmes. Como será que surgiu o rei? De onde ele governava? Qual era a extensão do seu poder? Exatamente isso que eu estava falando com vocês. Quem controlava mais, quem ganhava mais as disputas das terras, era considerado ali o rei daquele lugar, né? O presidente daquele lugar, a majestade daquele lugar. Então, ele era o chefão daquele lugar. Quanto mais terras ele dominava, quanto mais aldeias, né, ele conquistava, mais grandioso ele ficava, né? Então, ele crescia o seu poder em relação às outras pessoas. Então, as outras pessoas iam ficando, né, seus funcionários, começavam a trabalhar para eles. E aí vem a formação, continuando com a formação da cidade, observem bem essas duas imagens aí. São duas cidades, né? Duas construções de cidade. Evolução das cidades. Olha a evolução das aldeias, gente. Como elas foram chegando com as conquistas. Então, você já viu muitas cidades na TV, em filmes, seriados, documentários, né? Nos campeonatos de futebol que vocês assistem, vocês acabam conhecendo algumas cidades, né? De alguns países. E aí vem aquele desejo de conhecer aqueles lugares lindos, não é verdade? De tão atraente, puxa, que lugar lindo. Será que aqui no nosso Brasil existem cidades tão lindas como essas? Também existem, tá, gente? Qual delas você já achou mais atraente e despertou o desejo de conhecer? Com certeza vocês têm no coraçãozinho de vocês um lugar que vocês têm curiosidade de conhecer, de visitar, né? Uma cidade diferente, tá? Do que você mais gosta em uma cidade? Como se formaram as primeiras cidades? Nós vimos aí como elas começaram a se formar. Então, nós temos a evolução. Geralmente, as cidades, elas procuram serem formadas próximos a rios. Eu não sei se vocês perceberam nas imagens passadas, as nossas aldeias, elas eram construídas, eles se juntavam perto de rios. Por quê? Porque a terra ficava frutífera, boa para plantação, boa para caça, porque os animais ali habitavam, né? Eles sabiam que tinham animais por ali, porque tinha água para beber, e tinham as árvores, né? E tinham muitos outros animais. E aí, com a formação dessas cidades, eram feitas em rios, a Mesopotâmia também, as primeiras cidades, também foram feitas próximas a rios. E as primeiras cidades formaram-se perto das margens de grandes rios por causa da importância da água para as pessoas e para a agricultura. E porque facilitava também o transporte das pessoas e dos produtos que elas estavam oferecendo nas outras regiões. E nesse período, os primeiros povos, eles foram sendo acrescentados, né, as aldeias iam crescendo próximos aos rios. E nessa região onde eles apareceram, eles foram se formando, né, os primeiros grupos humanos, foi nessa região aqui da Mesopotâmia, chamada Mesopotâmia, que é essa regiãozinha aqui, Lilás. E nessa região Lilás aqui, dois rios passavam por essa região. Eles caminhavam, corriam paralelamente. Eram dois grandes rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, nessa região da Mesopotâmia. Que hoje, essa Mesopotâmia, uma curiosidade aí para vocês, vem do grego, tá? E significa entre rios, exatamente aqui, nesse comecinho aqui, tá? No meiozinho dessa coisinha lilás, passavam esses dois grandes rios. É uma faixa bem comprida de terra, tá, gente? Cortada por esses dois rios que eu falei, que correm das montanhas.
E essas montanhas ficam lá, que hoje atual é a Turquia. E a Mesopotâmia, essa região aí, é conhecida hoje atualmente como o Iraque. Para os curiosos e pesquisadores do quinto ano, tá? Vocês podem pesquisar sobre isso. Vão conhecer um pouquinho mais. Puxa, a Mesopotâmia hoje é o atual Iraque. Isso, gente. Então vão lá, pesquisem mais um pouco sobre isso, conheçam mais um pouco, vão a fundo, né? Eu gosto sempre de dizer isso na aula para vocês lá, que nós estávamos, vão mais além do que a gente está dando em sala de aula. Pesquisem mais e tragam para a gente poder ouvir, né? E aí a nossa própria cidade. A nossa cidade também não é diferente das outras cidades. Ela também se desenvolveu às margens do riacho Pajeú, que é no rio que foi surgindo aí a nossa linda cidade, Fortaleza, essa aldeia. São duas imagens bem diferentes, né? Começamos também como uma pequena aldeia, que chegamos a essa grandiosidade, né? Próspera Fortaleza, tá? E aí tem um desafio para vocês, né? Já aí fazerem essas atividades como complemento da nossa aula de hoje. São atividades que vão enriquecer aí o conhecimento de vocês, vão fortalecer ainda mais o que vocês estão aprendendo hoje, descobrindo hoje, tá, galerinha? Então, não se assuste aí com o número de páginas, é porque dentre essas páginas tem textos, tem mapas, que vocês vão precisar fazer a leitura desses textos, fazer a leitura desses mapas, para vocês irem construindo o conhecimento de vocês, fortalecendo, ampliando o conhecimento de vocês com as atividades. As atividades, elas são para isso mesmo, para intensificar o nosso conhecimento, para que a gente venha entender melhor os conteúdos. Além das atividades que vocês vão estar recebendo em casa, tem essas do livro para vocês fazerem da página 31 até a 37, se eu não me engano, é isso mesmo. Vocês podem pesquisar, tem algumas curiosidades aí sobre os impostos, né? Que até hoje nós pagamos os nossos impostos, tá certo? Na água, na luz, na internet que a mãe paga, no telefone que a gente compra, no material escolar que é comprado, nos alimentos que nós cobramos, todos vêm impostos, tá? Então surgiu bem lá no comecinho da nossa história, até hoje. E o que nós vamos fazer com esses impostos, nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, nas nossas aulas, mas vocês já podem estudar. Inclusive, vem aí uma dicasinha, o que vem por aí nas nossas próximas aulas. Vocês podem estudar o capítulo 3, nós vamos fazer atividades bem interessantes nesse capítulo, que é a continuidade da formação desse povo, tá, gente? Como eles foram se transformando, tá? Que povos foram sendo construídos a partir do homem lá do período Paleolítico e Neolítico. Eles foram evoluindo, foram crescendo, tá? Os povos foram aumentando, foram se ampliando, eles foram caminhando pela terra, tá? Eles foram formando outros povos, gerando outros povos, até chegar a nós. E aí nós vamos saber disso na próxima aula. Eu quero que vocês cheguem aqui com já algumas curiosidades sobre o que vocês leram no capítulo 3 e pesquisar. Aliás, eu quero começar a aula com vocês. Fechado aqui, o trato vai ser esse. Nós vamos começar a nossa próxima aula de história com vocês se pronunciando em relação a essa pesquisa que vocês fizeram do capítulo 3. O que vocês pesquisaram desses povos. Beleza? Fechado aí? Então, eu quero encerrar aqui com vocês a nossa aula de hoje, com esse pensamento que eu já falei em aulas anteriores, mas eu quero estar relembrando a vocês, tá? Que isso fique na cabecinha de vocês. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Foi o que eu falei lá no começo. O que vocês vão estar repetindo? Estudando, revisitando as atividades,
tendo um tempinho para estudar, tá? Fazer atividade não é estudar. Fazer atividade é porque a gente tem que cumprir com essa obrigação de estudante, de ter que cumprir com essas responsabilidades. Mas estudar é um pouquinho mais além. Claro que eu estudo fazendo atividades, é lógico que você estuda, mas você pode estudar um pouquinho mais, estender um pouco mais esse tempo, para que você possa obter sucesso nos seus estudos, sucesso no seu conhecimento, né? Sucesso nas avaliações que vão vir por aí. Então, quer ver aquele 10 lindão? Estuda, se esforça, não só na minha matéria, tá? Eu estou falando de forma geral em todas as disciplinas do quinto ano. Você pode obter sucesso como entenda os estudos de vocês. Tá certo, galera? Muito obrigada aí e até a próxima aula. Nós vamos ouvir a tia Ju agora aí, falando de quem está presente, quem participou, quem deu um ok, estou entendendo. Eu entendi, que curioso isso. Então eu quero estar ouvindo isso de vocês, tá certo, galera? E aí, tia Ju? Oi, tia Eugênia. Oi. A galera que hoje participou bastante, né? A Emily confirmou que está fazendo as atividades, a Cedela também, a Cauane, né? Diz que está fazendo todas as atividades que a senhora está passando. A galerinha está dizendo aqui que está com muita saudade, o Pedro, né? Também, também. E quero só parabenizar aqui a galera mesmo que está fazendo. Parabéns, Emily. Continue assim, é sucesso garantido se você continuar assim. Parabéns, Cedela, linda. Beijo, meninas. Também estou com muita saudade. Cauane, isso aí, guerreira. Continua fazendo, todos vocês que estão empenhados aí, estudando, colocando em dia, né? Tendo esse tempo de estudo, de querer aprender. Parabéns, continue assim. Também estou com muita saudade. Muita mesmo, gente, das nossas peripécias em sala de aula, né? Daquelas comédias, né? Que só a gente sabe fazer. Também estou com saudade. E aí eles foram te ajudando aqui, viu, tia Eugênia? Enquanto você ia falando aí, eles foram dizendo, né, que eles iam em busca, né, de novos lugares para caçar, para agricultura. Então, Isso, foi bem isso. bacana, viu? Ao mesmo tempo. Ótimo, Era você falando e ótimo. eles falando aqui também. Oh, coisa boa, isso é maravilhoso, galera. E próxima aula eu quero isso de volta mesmo. Já quero começar com vocês, com o depoimento de vocês. Já vão anotando, vendo o que é que vocês vão falar, vão participar, porque a aula vai começar com vocês na próxima aula de história. Fechado aí o compromisso? Ó, o dedinho aí de fechado, ok, tá certo? Tia Eugênia, então eu quero lembrar quem ainda não deixou sua presença, que deixe. Eu acho que a maioria aqui já do quinto ano já deixou. Para quem está assistindo pelo YouTube, anota o código que na segunda-feira que vem a gente manda para vocês mandarem para a gente os códigos, né? Então, o código da aula de hoje é 5HT04. 5HT04. E aí, galerinha, vocês têm o link que leva vocês direto para o canal do YouTube, quem está aqui online, né? Se vocês quiserem reassistir a aula para poder recordar, estou fazendo atividade, me veio uma dúvida, mas eu lembrei que a tia Eugênia falou sobre isso na aula. Então, vocês podem ir lá no YouTube e assistir a aula novamente para tirar as dúvidas. E aí, se a dúvida ainda ficar, vocês podem trazer para a nossa próxima aula, tá certo? Isso, tia Ju, é exatamente isso. As aulas no YouTube, gente, tem esse objetivo, essa finalidade de vocês revisitarem, ir parando, estudando, porque algo que eu falei aqui, a professora apressou um pouquinho, não entendi. Vai no YouTube lá, revisita a aula, volta, para, escuta, escreve, né? O que a gente foi conversando aqui, partilhando com vocês. Por isso, revisitar a aula é importante. Vai fazer atividade. Tem aqui chamar a professora que explicou dessa forma, ótimo. Revisita a aula e tira as tuas dúvidas. E se mesmo assim não tirar, não tem problema. Vai anotando aí, que a gente vai tirando um tempinho. Nós vamos ter esse tempo de revisão também dos conteúdos, né? Nós vamos fazer aqui uma sabatina de perguntas e vamos saber quem está aí com o conteúdo afiadinho, tá? Galera, muito obrigada. Foi um prazer estar aí com vocês, dentro da casa de vocês. Que privilégio.
Muito obrigada, tá? Então, até a próxima aula. Um beijo bem arrochado, uma roxa aí bem gostoso para vocês. Tá bom, lindos? Beijão, bye bye, até a próxima.